Boa noite a todos. Vamos começar nossa call, né, reunião online de encerramento e tirar algumas dúvidas, algumas coisas de vocês aí, né? Só lembrando, a prova de vocês foi alterada, né? Então não vai acontecer sábado, vai acontecer no dia 2 de abril. 2 de abril é uma Terça. terça-feira, né? Isso. E caso vocês tenham algum problema, ainda é possível fazer a substitutiva no sábado. Mas eu acredito que vocês vão fazer tranquilo, porque é bem simples, não tem nada demais, não. Então, comentando um pouquinho da avaliação, são 10 questões de múltipla escolha. Elas vão ser feitas, é uma prova baseada na teoria, né? Então não tem cálculo, não tem nada assim de excepcional. É só ir verificando a parte teórica e respondendo. Não é nada complicado também, é bem, vamos dizer assim, fácil de ser feita, né? Não é nada extraordinário, tá bom? Então eu acredito que vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Bom, eu não lembro agora quem foi que falou de. Foi numa das nossas. Um dos fóruns, acho que foi o Fórum 4 que estava falando do manual do Progestão, aí pediram para a gente fazer uma atualização, né, de alguns pontos. Eu não lembro quem foi que falou, não lembro se foi a Marina, se foi a Kátia, não lembro agora, sinceramente. Então eu vou estar falando alguma coisinha aí sobre essa questão da atualização do manual. É lógico que assim, é, o manual ele tem sido atualizado com mais frequência, né? Então, uma sugestão, quem atua diretamente no RBPS tem que estar acompanhando o tempo todo, né? Essas atualizações aí, que de um ano para o outro, que, né, ele sofreu uma atualização em 23 e já sofreu uma outra atualização em 24. Então, assim, foi uma coisa bem rápida, né? Mas tem que estar acompanhando, porque cada vez que vai ser feita a solicitação de credenciamento ou a renovação da certificação, né? O RPPS tem que estar acompanhando para poder verificar em que nível que ele pode se enquadrar na certificação do Progestão. Então, o que que acontece aqui? As principais atualizações, né? Níveis de aderência, né? Então, nós temos o RPPS, ele pode se certificar no nível um, 2, 3 ou 4. Então, o que que eles colocaram aí no manual? Em 2024, se o RPPS estiver pleiteando a certificação no nível um, ele pode cumprir 17 ações. Então, é só lembrando assim, quantas ações são no total? São 24. Então, no nível um, se ele cumprir 17 ações, ele pode se certificar. Se ele estiver pleiteando no nível 2, terão que ser 19 ações. Nível 3, 21 ações, e no caso do nível 4, né, ele vai ter que cumprir as 24 ações, tá? É, e a partir do ano seguinte, a partir de 2025, eles vão acrescentar mais uma ação em cada nível. Então, nível um 18, nível 2 20 e nível 3 22 ações. E o nível 4 continua com 24. É lógico que precisa tomar bastante cuidado, porque algumas ações são obrigatórias. Então, no momento da certificação, vocês têm que estar verificando no manual quais são as ações que são obrigatórias e essas têm que ser cumpridas, independente de qual nível que você vai tentar a certificação, ok? Outra coisa também é a questão da certificação dos dirigentes, né? Membros dos conselhos deliberativo e fiscal, o responsável pela gestão dos recursos e os membros do comitê de investimento, né? Então, o que que acontece, né?
Ah, este ano aqui, 2024, né? Ah, está sendo permitido que a exigência, né, no caso aí, é que o gestor de recursos e a maioria dos membros do comitê de investimento estejam certificados. Ah, quem conseguiu se certificar, essa certificação especial da Secretaria de Previdência, né? Quem conseguiu se certificar até dezembro, até 31 de dezembro de 2023, mesmo que seja no nível 1, eles vão estar aceitando para qualquer um dos níveis, porque de acordo com o nível de certificação do Progestão, se for nível 2, 3 ou 4, eles estavam exigindo um pouco mais da certificação do gestor de investimentos e dos membros do comitê de investimento, tá? Se a pessoa conseguiu tirar a certificação antes de 2024, ou seja, até 31 de dezembro de 23, mesmo que seja a certificação básica, né, a mais simples, eles estariam aceitando, tá? E quem não conseguiu? Quem não conseguiu vai ter que se sujeitar às regras do Manual do Progestão. Então, e as regras da portaria ministerial, da portaria, super portaria, né, que foi editada aí o ano passado, que é aquela que, dependendo do porte do RPPS, dependendo do volume de recursos, dependendo de uma série de coisas, eles vão estar exigindo um pouco mais, então, dos membros do comitê de investimento e do gestor de investimentos, e também da diretoria executiva, do conselho deliberativo e assim por diante. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Outra coisa é a questão do controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos, né, que estão na ativa, dos aposentados e pensionistas. Então, a partir de 2023, vamos dizer assim, esse censo previdenciário tornou-se obrigatório. Então, todos os RPPS e todos os entes, né, tem que estar fazendo esse recenseamento, esse censo obrigatório aí, que é a prova de vida, no caso de aposentados e pensionistas. E no caso do servidor ativo, é a base de dados cadastrais para verificar a questão de dependentes, de cônjuge e assim por diante. Tá? Então, isso aí se tornou obrigatório. O que que acontece? Eles têm que ser informados no e-social, né? Então, o que você colocar, como é que você comprova que isso está acontecendo? Além de legislação do próprio ente, né? A alimentação das informações no e-social. Então, um outro item que se tornou obrigatório. E um outro ponto interessante é o mandato, representação e recondução. Então, o que que acontece? Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, eles têm que ter mandato. Então, eles falam que entre 1 e 4 anos. Então, no mínimo 1 ano, no máximo 4 anos, sendo permitido reeleição ou, no caso de indicação, né, a recondução, certo? Ah, também tem uma questão, né, diretoria executiva. A partir do nível 3 de certificação do Progestão, a diretoria executiva, ela tem que ter mandato. Então, não é só nomear a diretoria, né? Nível 1 e nível 2 não tem esse problema, pode ser nomeação. Agora, nível 3 e o nível 4, eles têm que ter mandato e eles tornam isso como obrigatório, tá? Então, é só ir acompanhando aí os manuais e verificando o que que acontece, né? No momento que vai se certificar ou no momento que você vai fazer a renovação da sua certificação, o que que tem que ser feito, né? Outro ponto também interessante que eu estava dando uma observada, né? É o seguinte: vamos supor que um RPPS esteja para fazer renovação agora tinha que fazer agora em março, começo de abril, e ele já tinha contratado a certificadora. Então vamos supor que ele contratou a certificadora lá em dezembro. Ele contratou, deixou tudo certinho, por quê?
a certificação, a renovação, já estava agendada para acontecer agora, né? Ou no mês de março, que já está acabando, ou no mês de abril, que vai começar agora, né? Então, o manual diz assim, que é opcional para o RPPS escolher se ele vai utilizar a versão do manual 3.4, que é a versão anterior, ou se ele vai utilizar a atual, que é o 3.5. Então, fica a critério do RPPS, desde que ele tenha contratado a certificadora no ano anterior, não neste ano. Tá? Que esse ano já está em vigor o novo manual, a partir do dia 17 de janeiro. Então, quem contratou a certificadora antes do dia 17 de janeiro tem essa possibilidade, optar entre o manual 3.4 ou optar pelo manual 3.5, tá? Então, aí ele vai ter que comparar para ver se tem alguma coisa que favorece o RPPS, né? Se o 3.4 é mais favorável, ou o 3.5, né, é melhor e assim por diante. Ele pode optar. Agora, se ele contratou depois do dia 17 de janeiro, aí ele não tem essa opção. Ele vai ter que seguir o manual atual, que é o 3.5. Tudo bem? Consegui tirar a dúvida aí desse ponto? E aí, galera, vamos lá. Agora eu preciso que vocês falem. Quais são as dúvidas que vocês querem que eu esclareça para vocês? Trabalho em grupo, tá tudo tranquilo? Individual, todo mundo já entregou? Daniel, Já, só, já. só uma dúvida, assim, tem a ver, mas não sei se fugir muito, aí você me fala que Tranquilo. alguns municípios não têm regime de previdência, né, próprio. Sim, Os sim. municípios pequenos têm. E se eles quiserem implantar, como é que é esse processo? Bem Não, complicado, né? Não, não pode mais. não pode mais? Não Então, pode. Desde a emenda quem. constitucional 103, é proibido, até que eles mudem essa regra, né? É ah, proibido você estar criando novos RPPS. Só os que ah, existem. então, então os servidores desses municípios são todos submetidos ao INSS mesmo. Seletista, exatamente. Ele pode ser Se aposentam. concursado, mas ele vai se aposentar pelo INSS. Ah, tá. Tá bom, então. Obrigada. Nada, imagina. E aí, pessoal, dúvidas? Vamos lá. Perguntem para mim. Então, olha, se vocês ainda não entregaram a atividade individual, então, por favor, envie essa atividade aí, pelo menos até o dia 6 de abril aí, para mim poder estar avaliando, porque daí até 6 de abril tem a prova substitutiva, tal, não sei o que lá. Então, tranquilo, me envia para mim, que eu já avalio, já dou a devolutiva, e o trabalho em equipe também, quem ainda não enviou, pode estar enviando até o dia 6 também, que beleza, eu avalio, não tem problema nenhum, tá? Então, nesse ponto aí, eu estou dando uma ajuda para vocês aí, prorrogando um pouquinho mais o prazo. Quem já entregou, tá tranquilo, eu já dei a devolutiva, né? Ou se eu não fiz a devolutiva, eu faço essa semana aqui e pronto, sem problemas. Agora, eu preciso saber de vocês aí, as dúvidas que vocês têm. Deram uma olhada no material? Ficou alguma coisa pendente? Pode Posso perguntar. falar? Pode. Vamos lá. Professor, essa parte aqui que fala a respeito de marcação na curva, marcação a mercado, a parte dos Tá. investimentos, é uma coisa que é meio complicado para entender, né? Porque, assim, são muitas regras, né? Então, eu queria que o senhor desse uma pincelada aí para a gente a respeito. Então, Ieda, o que a gente quer que vocês tenham em mente é assim, olha. São dois critérios, né? Marcação na curva e marcação a mercado. Então, primeiro ponto que a gente tem que entender, vamos dizer que um RPPS comprou um título público, certo? Que vai vencer em 2030. Vamos colocar uma data aí, 2030, né? Então, lá em agosto de 2030 ele vence. E um outro RPPS comprou o mesmo papel, que vai vencer na mesma data, certo? Um optou de fazer marcação na curva, o outro marcação ao mercado. Então,
Só para a gente poder entender. Se os dois mantiverem o título até o vencimento, quando chegar no vencimento, o título vai pagar exatamente o que ele promete, tá? Nem mais e nem menos. Então, vocês vão estar recebendo o mesmo valor. Se for a mesma quantidade de título, o mesmo valor. Sem problemas, tá? Agora, qual que é o grande lance dessa questão de marcar na curva ou marcar a mercado? Então, vamos dizer assim, o meu RPPS, ele quer estabilizar a carteira, ele quer deixar a carteira um pouco mais estável. Então, eu vou comprar títulos com marcação na curva. Por que marcação na curva? Porque todo mês o título vai remunerar exatamente o IPCA mais a taxa de juros que eu contratei. E vai proporcional ao mês, né? Porque é uma taxa anual, então proporcional ao mês. Mas ele vai todo mês estar crescendo um pouquinho. É uma evolução constante e crescente. Então não tem aquele sobressalto, né? Quer falar? Tá mudo. Peraí, é Ah, que eu fechei meu microfone. tá. Mas assim, é independente do tipo de fundo? Não, Vamos fundo dizer não. assim, Fundo não tem marcação. Fundo é marcação a mercado. Ponto final. a É mercado, só, né? é, é só no caso, por exemplo, letra financeira, que você pode estar comprando dos bancos, né? Ou algum outro tipo de papel, e títulos públicos. Basicamente é isso, Uhum. tá? Ah, Por isso que a gente entendi. fala muito de título público, que a gente sabe que a maior parte dos RPPS tem título público na carteira, né? E alguns estão com marcação na curva e alguns estão com marcação ao mercado. É só para a gente entender qual que é a estratégia desse RPPS com relação a esse papel, tá? Então, assim, no caso, se você falar assim, olha, eu não quero que a minha carteira fique oscilando muito, né? Quem acompanha o RPPS às vezes fala assim, conseguimos bater a meta esse mês, daí no mês seguinte, não conseguimos. Por quê? Porque o título público despencou e, né, puxou a rentabilidade para baixo, não sei o quê, tá, tá, tá. Então, se você quiser manter a carteira um pouco mais estável, você compra e faz marcação na curva. Então, todo mês ele vai crescer um pouquinho, não é uma coisa absurda, né? É o IPCA do mês anterior mais a taxa de juros, mas não vai ter oscilação, ele não cai, ele vai sempre crescendo. E a marcação a mercado? A marcação a mercado ele vai estar ao sabor do mercado. Se o título subir, ele sobe. Se o título cair, cai também. Então, a Uhum. carteira fica instável, né? Ela fica Uhum. oscilando Aqui no meu RPPS é tudo marcação a mercado. a mercado. A Então mercado. vocês ficam assim no zigue-zague, né? É um sobe e desce. É. É uma coisa Então, meio. lembrando que assim, fundos não tem esse critério, é tudo marcação a mercado. Fundo não tem Aham, jeito. é. Mas se você tiver título público, é aconselhável você ter na sua carteira, né, vamos dizer assim, a estratégia do RPPS, né? Em Tabuão, nós tínhamos uma quantidade de títulos públicos que foram comprados lá atrás, ainda o Taboão Prev nem era autarquia, ela ainda era fundo, né? Compraram lá um lote, só que colocaram a marcação a mercado. E aí, o que que aconteceu? Recentemente, né, o nosso comitê tomou a decisão que nós iríamos estar comprando, nós compramos um volume até grande, né, acho que quase 200 milhões de títulos, mas não compramos tudo de uma vez, nós estamos comprando, né? Todos marcação na curva. A carteira deu uma estabilizada. Por quê? Esse volume de títulos que nós compramos para marcação na curva deu uma quietada, né? Porque é um valor significativo na nossa carteira. Nós estamos Uhum. com 1 bilhão agora, né, na carteira. Então, você tem aí 200 e poucos milhões de títulos públicos, né? 25% mais ou menos da Uhum. carteira. Então, dá uma segurada. Ajuda a carteira a ficar mais estável. Então, é Sim. isso, né? Por que É. marcação a mercado? Você opta por marcação ao mercado quando você quer fazer aquela jogada. Olha, eu estou acompanhando o título público e o título que eu tenho subiu significativamente. Se eu vender ele agora, eu vou ganhar dinheiro. Então você vende. Eu peço desculpa, gente, que eu estou gripado. Estou melhorando, mas agora está me dando tosse, né? A Ieda até acompanhou a Uhum. última aula
Uhum. de parte de atuária, né? Mas hoje eu tô com tosse, então assim, de vez em quando eu vou dar uma tossida, não tem jeito, tá? É, quem faz? Mas é só isso. Então, essa é a grande diferença, né? Marcação a mercado é quando o RPPS quer fazer negócios com os seus títulos. Então, olha, quando ele vê uma oportunidade, ele vai e vende, ganha dinheiro com isso, e depois ele pode estar investindo em outra coisa, até mesmo em outro papel, né? Outro título público. É. Agora, Tem se que ter uma você pessoa fez a. acompanhando ali, tem que ter uma pessoa acompanhando diariamente isso, né? Porque Exatamente, tem que ter um setor para acompanhar isso aí. E é, se você tem marcação na curva, você pode ficar tranquilo que assim, até a data do vencimento, ele vai estar te pagando todos os meses o IPCA mais a taxa de juros. Pronto. Se você comprou um título que está acima da sua meta, não tem que se preocupar. Ele vai estar uhum. sempre batendo meta. E lá Entendeu? em Taboão vocês têm os dois, vocês têm marcação na curva, marcação ao Nós mercado. temos um valor menorzinho, deve ser 20 milhões, que é marcação a mercado, e o restante tudo é marcação na curva. Ah, legal. Inclusive, nós investimos também em letras financeiras, né? Com marcação na curva também, com uma remuneração boa, que também ajudou bastante, E nesse está caso aí, conseguindo atingir a meta. Que sim. bom. E Ah, legal. estabilizou a carteira. Você não fica aquela loucura de falar, nossa, esse mês bateu, no outro mês não conseguimos e tal, aquela loucura toda, né? Dá uma Uhum. Dá uma aliviada. estabilizada. É. É, ah, legal. Então, assim, a gente Tá fala assim, certo. marcação a mercado é montanha-russa. Sobe e desce, certo? É, Marcação na curva é aquela subidinha bem lenta, bem, não é aquela subida íngreme, ela é suave, mas vai sempre crescendo. mas acho que pelo volume do investimento, acaba se tornando uma rentabilidade até significativa, né? Sim, claro. Então eu acho que é bem vantajoso aí fazer como que fala, essa diversificação. Aqui a gente tem uns fundos estressados, que a gente Ah, não pode sim. mexer, sabe? Aqueles fundos É. que, eu vou falar, Acho que que está lá todo RPPS deve ter. que tá em juízo, que você não pode Sim, sim, mexer, que eu não. sei. Ai, é complicado. A gente tem uma graninha boa lá, mas não pode nem passar perto. Tem que É rezar para ruim. eles que possa receber, né? Exatamente, mas sei não. Mas é isso. Eu acho que eu no atuário eu consegui dar uma lida em todo o material antes da gente ter aula. De Sim. governança eu já não consegui ler tudo. Então eu não tenho muitos apontamentos. É que eu acho que era mais a marcação a mercado e a curva mesmo que eu tinha um pouco de dúvida aí, mas está tranquilo agora. E os Obrigada. demais alunos, o que mais que eles querem perguntar para mim? Que Ô, eu Daniel, preciso te. o que eu achei difícil, mas também é uma questão de acompanhar o mercado financeiro, né? Isso, Sim. particularmente, nunca foi minha praia. Mas esses títulos, os títulos do Tesouro, LTN e companhia, eu achei isso bem complexo, eu achei um pouco difícil. E outra coisa, deixa eu só aproveitar e já perguntar dentro desse assunto das Hum, marcações. Fica a critério do comitê de investimentos, não é? Decidir por um ou por outro. E se decide, exatamente. e se decide por um, por exemplo, na marcação na curva e vê que não tem vantagem, pode mudar, pode alterar ou não? Ou tem que ir até o vencimento com o Olha, mesmo investimento? poder mudar, até pode, mas a burocracia para você fazer isso, ela é tão complexa que muitas vezes é mais fácil você ver uma oportunidade, vender aquele título e comprar um novo com a marcação correta, né? Com a marcação, no caso, na curva, que seria para dar uma estabilizada na carteira. Então, assim, é Ah, muito mais fácil você estar aproveitando uma oportunidade, acompanhando, né? Deixar alguém lá acompanhando todo dia, né? Que isso aí é fácil. Você vai lá na Ambima, fica acompanhando a cotação, tal, quando você vê que, opa, agora deu uma, que eles falam, abriu o leque de juros aí, então vamos aproveitar, né? Aí vem uma oportunidade, faz a venda dos títulos, né? Sempre tomando cuidado tanto na compra como na venda, você tem que estar buscando corretoras que sejam de confiança. Então, por exemplo, como é que nós fazemos em Tabuão? Toda vez que a gente vai negociar título público, ou mesmo letra financeira, né?
nós acionamos os nossos bancos parceiros aí, que são tudo grandes bancos, né? Então, nós temos, o critério é assim, a gente segue as instituições que estão listadas na lista exaustiva, vocês já devem saber, né? Já devem ter ouvido falar da lista exaustiva do Bacen, né? Que são instituições consideradas como seguras. Então, tá lá na lista exaustiva, tranquilo. Pode fazer investimento, pode, dentro de todos os cuidados que a gente tem que ter, mas assim, é mais segurança para o investidor, no caso, para o RPPS. Então, a gente contacta, né? Por exemplo, manda um e-mail para o Bradesco, para o Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, mandamos também para a Renascença, que é uma grande corretora, ela é dealer de mercado, né? E Banco Safra, né? E acho que são esses daí. E a gente fala, olha, tal dia, tal hora, nós vamos estar recebendo a cotação, tanto para compra como para venda. Aquele que oferecer a melhor cotação, nós fechamos a operação. Pronto. E aí chegou naquele momento, a gente vai lá, confere os e-mails, fecha rapidamente, né? Quem é o melhor, que oferecer a melhor proposta. Por WhatsApp, a gente avisa, olha, recebemos essas propostas e a melhor é o banco tal ou a corretora tal. E vamos fechar a operação. É lógico que tudo isso já foi pré-aprovado pelo comitê e pelo conselho deliberativo. Então, já toda operação é pré-aprovada, certo? Nós só vamos fazer operação com bancos de primeira linha, grandes bancos, né? Ou dealers de mercado, no caso de corretora, para poder, então, estar fechando a operação. Isso é mais segurança e transparência também para o RPPS. Tá? Então, venda os títulos, compre novos títulos com marcação na curva. Pronto. Resolveu o problema. Tá bom? Essa é a dica que eu posso passar para vocês. O que mais? Do Progestão, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tem alguma ação do Progestão que vocês olharem e falaram, nossa, o que é isso, né? O professor Ronaldo, quando ele montou o material, para o material não ficar muito extenso, né? Ele não falou dos 24 ações, né? Ele falou de transparência, definições de limite de alçada, segregação da atividade, ouvidoria, diretor executivo, conselho fiscal, conselho deliberativo, mandato, representação e recondução e gestão de pessoas. Mas nós temos que lembrar que não são só essas, são 24 ações, tá? Então, divididas em controles internos, governança corporativa e educação previdenciária. Mas assim, na prova vai cair o que está no Só o que material. está no material, isso. Não pergunto nada além do que está no material. Ela foi feita com base no material. Não, eu tô falando assim, que como perguntaram para mim poder falar um pouco mais do Progestão, né? Então eu estou Uhum. falando, só para Não, vocês sim, sim. estarem acompanhando, né? Mas o que vai ser cobrado é exatamente o que está no material. Ok. Mas assim, eu também ainda, voltando à questão dos títulos do Tesouro, eu ainda confundo muito. LTN com NTNB, isso para mim são várias Olha, incógnitas. na verdade, o que a gente tem que estar falando assim, na prática, né? A gente lida só com NTNB. É o que tem hoje no mercado que é vantajoso, que é, vamos dizer assim, adequado para o RPPS. Então, a gente negocia NTNB. É isso. Alguns títulos já não são mais negociados, é lógico que eles mencionam, porque, como eles ainda vão vencer, eles estão aí, né? Você pode estar comprando no mercado secundário, mas eu não sei se é muito vantajoso, não. A gente acompanha basicamente NTNB, tá? Que é isso que a gente compra e vende, negocia e assim por diante. E é o que tem mais volume de recursos no mercado financeiro também, tá? E aí, alguma outra dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui.
Capítulo 1, eu acho que não tem muita dúvida, porque é bem tranquilo, né? Tem um pouco de legislação, tudo. Cuidados que a gente tem que tomar na gestão dos recursos, né? Isso é interessante a gente sempre enfatizar. O Ministério da Previdência, ele vem já nos últimos 5 anos, ele vem vamos dizer assim, um processo, né, de cobrança muito grande dos RPPS, exatamente para poder tentar garantir que os recursos do RPPS não sejam investidos em qualquer porcaria, né? Que ainda tem no mercado algumas coisas aí que você não deve estar colocando o dinheiro do RPPS de forma alguma. Então, o que a gente sempre fala? Apareceu alguém com uma proposta de investimento, olha, tem fundo tal, tem isso, tem aquilo. Primeira coisa que você tem que pôr na cabeça, né? Essa empresa já foi credenciada no seu RPPS? Porque a primeira coisa, o ponto básico está credenciada? Porque vocês têm que fazer o credenciamento do administrador, do gestor, né, do custodiante, tudo bonitinho. Se é um agente autônomo que vem oferecer o produto, inclusive o agente autônomo tem que estar credenciado. O processo de credenciamento já, vamos dizer assim, é a primeira etapa para poder verificar se aquela pessoa, aquela empresa, desculpa, pessoa jurídica, né? Aquela empresa ali, ela tem um mínimo de confiabilidade. Então a gente sempre fala assim, olha, se está na lista exaustiva, então olha, é um fundo do Banco Bradesco, é um fundo do Itaú, é Caixa, é Banco do Brasil, é Santander, é Safra, tal, não tem problema, Daicoval, não tem problema. Por quê? Normalmente, desculpa, normalmente esses fundos aí, eles vão estar de acordo com a legislação, porque, primeiro, esses bancos já fazem parte da lista exaustiva. Se eles vêm oferecer um produto para o RPPS, é porque eles sabem que está de acordo com a legislação. Mas tem que estar credenciado. Não é porque falar, é banco de primeira linha, está na lista exaustiva, não vou nem credenciar. Não, tem que estar credenciado. Segundo, vocês têm consultoria financeira, né? Consultoria de investimento. Então, assim, peçam um parecer técnico da consultoria de investimento. Para qualquer tipo de fundo, para qualquer tipo de coisa que vocês vão fazer, peça para a consultoria. Consultoria falou: olha, não tem problema nenhum. Então, credenciado, consultoria falou: ok. Aí você tem que passar para o seu comitê de investimento. Né? Se a diretoria acha que vale a pena, comitê de investimento. O comitê tem que analisar, tem que verificar, está credenciado, faz parte da lista exaustiva, não tem impedimento, né? A consultoria falou que não tem nenhum impedimento. E aí? Tem que ter uma proposta, né? Quanto vai ser investido? Então, assim, a gente sempre fala, o primeiro investimento, não faça um valor muito significativo, não. Põe um valor lá, tá? Sei lá, né? De acordo com a RPPS, tem que ver qual é o valor, né? Mas vou dizer assim, eu falo, experiência da Tabom Prévio, vai ser uma coisa que a gente nunca fez investimento, 5 milhões. Para o nosso patrimônio, 5 milhões não é um valor tão significativo. Agora, cada um dos RPPS tem que ver qual é o valor do seu patrimônio, né? Às vezes 1 milhão já é significativo. Então, isso que eu estou falando, né? E aí, verificar. Comitê aprovou, ninguém questionou nada, né? Às vezes acontece lá em Taboão, assim, o comitê fala, não, olha, a gente quer ver uma apresentação, então tem que chamar a empresa na Taboão Prévio para apresentar o produto. Acontece várias vezes isso. Então, se o comitê está com alguma dúvida, a gente chama a empresa ou agente autônomo, apresente o produto, né? Tire as dúvidas do comitê e tal. Depois dessa etapa, o comitê aprovou, aí passa para o conselho deliberativo, né? E esse processo para nós é bem rápido, porque assim, o comitê tem a reunião, às vezes até a gente faz reunião extraordinária quando é necessário, né? E logo em seguida, ou por WhatsApp, ou mesmo em reunião presencial, a gente aprova com o conselho deliberativo, tá? Se é uma coisa mais simples, por WhatsApp mesmo, depois a gente só formaliza numa ata. Se for uma coisa mais necessária, assim, de uma conversa melhor, através de uma reunião. O conselho aprovou, então daí a gente faz o investimento, tá? Isso evita uma série de problemas, não só
de fazer maus investimentos, mas também até de cobranças do Tribunal de Contas, quando ele vem fazer auditoria, né? Daí todos os requisitos legais foram cumpridos, tá? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter aí no caso da gestão dos recursos, né? E sempre tá mantendo todo o recurso aplicado, né? Não deixar nada escapar, tá? Porque eu lembro que no material o professor Ronaldo fala de tomar cuidado com pirâmide, com não sei o quê, com isso, com aquilo. Hoje em dia, se você segue todos esses pré-requisitos aí antes de fazer investimento, você já praticamente minimiza, vamos dizer assim, 90%, 95% de qualquer risco. E aí fica só o risco do próprio produto, né? O risco do mercado, o risco da economia, né? E assim por diante. Tá? Mas assim, falar, investimos num fundo, sei lá, né, que depois não vai ter retorno, sei lá, muito difícil. Aí nós temos também um outro aspecto interessante, que é a questão dos FIPs e dos FIIs, né? Fundo de Investimento e Participação e Fundo de Investimento Imobiliário. Então, precisa tomar bastante cuidado, porque esses fundos aí, eles são aqueles fundos que você põe o dinheiro e só vai poder resgatar no participação depois que o projeto de investimento estiver concluído, estiver maduro e começar a dar retorno. Aí, às vezes, demora 8 anos, 10 anos para começar a devolver o dinheiro. E aí, nesse período todinho, aquele investimento lá provavelmente não vai ser rentável, né? Porque é a característica do investimento. E o imobiliário é a mesma coisa. Você está investindo num imóvel ou num projeto imobiliário, né? Ele tem que ser construído, tem que ser vendido, eles têm que receber para depois pagar. O que o Ministério falou, colocou como regra é assim: você só pode investir nesse tipo de fundos se o banco que está lançando aquele produto lá já, por exemplo, fundo de investimento e participação. Então, o banco foi lá, lançou um produto que é adequado para o RPPS, sempre tem que lembrar que tem que ser adequado ao RPPS, já completou o processo, já remunerou investidores, né? Então já pagou todo mundo, encerrou aquele fundo e aí ele está lançando um novo. Então, ele tem que mostrar que ele já fez isso, né? Ele já tem esse aval, vamos dizer assim, né? Que ele é um bom gestor, que ele completou o ciclo todinho. Então, você pode estar fazendo investimento. Agora, se for uma empresa que não tem nenhum, é o primeiro produto, não invista, não pode, tá? E na dúvida também, todos nós temos aquele senso, né? Aquela coisa. Se você ficou na dúvida, sugestão, não invista, tá? Pensa melhor, conversa melhor com o comitê, discute mais, vai fuçar mais aí tudo o que acontece, né? Nós tivemos uma situação muito, vamos dizer assim, peculiar em Taboão da Serra, recebemos a visita, isso aconteceu já há uns 3 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos atrás, né? Recebemos a visita de um grupo de pessoas lá, né? Que foi o secretário de governo que indicou. Ele falou: recebam eles aí, eles vão levar um produto, é muito bom, é isso, é aquilo, tá? Tá bom, recebemos, né? E estamos lá conversando, eles explicando o produto e tudo, não sei o quê. E uma das pessoas que estava na reunião, ele achou que uma daquelas pessoas que estavam apresentando lá o produto, né, era um rosto familiar. Eu, na hora, sinceramente, eu não me toquei. Mas depois aquela coisa de trocar cartão, né? Aí nós fomos pesquisar. Nós vamos puxar a capivara, né? Uma das pessoas que estava lá na mesa era aquele indivíduo que colocou dólar na cueca. Não sei se vocês lembram desse fato que aconteceu alguns anos atrás, né? Que foi preso, aquela coisa toda, né? Era ele. Ele estava lá. E pelo nome dele já saiu tudinho lá. Você acha que a gente vai investir num produto desse? Lógico que não, né? Não fizemos investimento, né? E era uma coisa assim, mirabolante, né? Coisas mirabolantes também não investam. Aquela coisa de falar, investe que o dinheiro vai triplicar. Mentira, não vai não. Ele vai sumir, não triplicar. Tá bom? Falamos da marcação curva, marcação mercado, o que mais?
A gestão. Fazer um comentário bem assim, né? Vocês estão percebendo que a economia atualmente está melhorando, entre aspas, né? Pelo menos o governo está dizendo, olha, a expectativa de crescimento do PIB acima da previsão que o governo faz, tal, não sei o que lá. Mas assim, é sempre bom vocês terem várias visões, né? Então eu sempre sugiro assim, o que nós fazemos em Taboão? Eu sempre observo a ata do Copom, tá? Eu sempre olho para ver os relatórios que são emitidos para ver o acompanhamento, a questão das metas, aquela coisa toda. E também nós temos, com os grandes bancos, né, eles sempre mandam para nós assim, projeções, né? Então, olha, cenário econômico atual. Então, eles falam, fazem isso mês a mês. Então, eu te comparo, olha, o que é a opinião do economista-chefe lá do Banco Safra, do Banco Santander, do Banco do Brasil, disso, daquilo, para ver se está alinhado. Muitas vezes acontece do mercado, tá todo mundo falando a mesma língua. Então você fala, bom, então o governo também está correto, né? Ele está falando que está melhorando, que está isso, que está aquilo, que a inflação está sob controle e tal. E tem vezes que o mercado não está batendo, né? Então, um banco fala uma coisa, outro banco fala outra, outro banco fala outra. Então, assim, sempre que acontecer isso, é um alerta para o RPPS, né? Para tomar bastante cuidado com os investimentos, porque as opiniões não estão batendo. Ah, mas todo mundo tem que ter a mesma opinião? Não. Eles têm que estar pelo menos alinhados, né? Então, de repente, fala assim, ó, Banco Santander fala, olha, a projeção de crescimento do PIB que o banco está estimando é tanto. O outro banco fala, não, também estamos estimando um crescimento. O outro também fala, tá? Então, independente de um falar que é 1% e o outro falar que é 5%, todos estão falando que o PIB vai crescer. Mesma coisa, todos estão falando que a inflação está sob controle, que isso, que aquilo, que vai cair a taxa Selic. Ah, então todo mundo está falando a mesma coisa. Uns acham que é 0,5%, outros acham que é 0,25%, mas todo mundo acha que vai cair. Então, está mostrando para vocês que tem uma coerência na opinião do mercado. Porque, na verdade, o mercado é formado por essas opiniões, né? Por essas previsões aí dos grandes bancos, das grandes corretoras, dos grandes economistas, e assim por diante. Então, não olhem apenas aquilo que a população em geral olha, que é, saiu na Globo que a economia está melhorando, que isso, que aquilo. Opa, isso é povão. Ah, nós não somos povão? Somos, só que assim, quem cuida dos investimentos tem que ter um olhar além disso, né? Tem que estar buscando mais informações, entendeu? Então, até às vezes conversar com a sua consultoria de investimento e falar, olha, analisa a nossa carteira, né? Eu sempre peço isso, às vezes de 3 em 3 meses, faz uma análise geral da carteira, vê como é que tá, tal. Eles fazem uma análise, dão uma verificada melhor, mais profunda, né? Outra coisa importante também é que os RPPs têm que fazer o ALM, né? O Asset Liability Management, que é para verificar como é que está essa questão das despesas e receitas, né? O casamento daquilo que nós temos de patrimônio com aquilo que nós temos que pagar. Isso é muito importante, tá? E uma outra coisa que sei se eu falei aqui. O ALM é um dos principais. É verificar exatamente isso, né? Porque quando você faz o estudo do ALM, a consultoria ela vai verificar a sua carteira, os seus investimentos. Às vezes ela até comenta alguma coisa de cada um dos produtos ou dos produtos mais significativos que tem na carteira, para poder dizer, olha, você tem uma estrutura boa de investimentos, porque ele vai dizer para você, olha, até tal na projeção, né? Nos próximos 15, 20 anos, você não precisa se preocupar porque o seu patrimônio está cobrindo tudo que você tiver que pagar. A partir daí, provavelmente os recursos que você receber vão estar entrando e saindo, sabe assim? Recebeu, pagou. Aí não tem mais o que investir, é o que está na carteira. Porque o RPPS ele tem essa característica, né? Recebe as contribuições do ente do servidor e paga
aposentadorias e pensões. Se você tiver um saldo positivo, então você fala assim, olha, eu estou com superávit financeiro, certo? Então está sobrando dinheiro para me investir, não é? Recebo 5, gasto 3 com pagamento de aposentadoria e pensão, consigo investir 2. Então, o patrimônio está crescendo, não só com os juros dos investimentos, mas também com as novas receitas. Mas vai chegar um momento que eu vou receber 5 e vou pagar 5. Então, eu não tenho mais nada para investir. É o que está na minha carteira. E ela tem que ser bem gerida, bem controlada, bem acompanhada para dar retorno. E depois, com o passar do tempo, pode chegar até o ponto de você receber 5, pagar 6, pagar 7. Então, você vai ter que começar a tirar dinheiro dos investimentos. Entendeu? É isso que a gente tem que tomar cuidado. O ALM é muito bom para isso. Ele também vai apontar para você, de acordo com a sua carteira, quanto você pode segurar, né? Prender recursos. Por exemplo, assim, se eu compro um título público que vai vencer lá em 2030, eu tenho condições de fazer isso? Por exemplo, falar, olha, eu vou pegar, comprar 100 milhões de títulos públicos. Eu posso fazer isso com o patrimônio que eu tenho? Então, a LM vai falar para você, olha, até 30% do seu patrimônio você pode investir a longo prazo. Então, até 2030, 2040, eles vão dar a margem que você pode estar utilizando. E é com essa margem que você vai trabalhar questão de letra financeira, título público, fundo de investimento imobiliário, FIP, e assim por diante. Os outros fundos que você pode estar negociando, então, assim, tem fundo que é D1, tem fundo que é D0, tem fundo que é D4, né? Você pede o resgate e cai em 4 dias. Tem alguns que é D30, que é fundo de ações, às vezes é um pouco mais longo, né? Mas, assim, você mantém a solvência do regime, ou seja, sempre que você precisar de dinheiro, você sabe de onde você vai tirar para poder honrar seus pagamentos. Você não pode colocar, senão você fala, coloca tudo em título público com marcação na curva e tudo bem, marcação na curva e tranquilo. Não pode, né? Você tem que estar pagando suas aposentadorias e pensões e tem que ter essa solvência, né? O ALM vai mostrar até quanto você pode, quantos por cento do seu patrimônio total você pode estar deixando aí aplicado a longo prazo. E isso é extremamente importante. E quando o tribunal perguntar, mas e aí? Né? Fala, calma, eu só tenho 30% aplicado fixo aí no longo prazo, que eu não posso mexer. Mas 70% eu posso. Então, não tem problema. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante também. E os demais alunos, ninguém tem dúvida nenhuma? Marina, Alce, Célio, Kátia. O Toledo, quem que é o Toledo? Eu estou vendo o nome dele ali, mas eu não vi se eu só achei ele aqui na lista. Toledo GP. Não sei quem é. Aí, se você estiver me ouvindo e quiser me falar qual que é o primeiro nome para me colocar presença aqui. Certo. E os demais? Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Só quem falou foi a Rosimeire e a Ieda. Tem algum ponto que vocês querem que eu esclareça mais, que eu fale mais? Ou alguma coisa que eu não falei que vocês querem que eu comente? Benchmark, precisa falar alguma coisa? A gente fala, o benchmark que a gente fala, benchmark é Ibovespa, benchmark é CDI, benchmark como é que fala? Que eles falam? Fugiu o nome, termo, mas CDI, Ibovespa,
alguma coisa assim, benchmark é referência. Então, você fala assim, olha, eu estou investindo nesse título, nesse fundo. Qual que é a referência de remuneração? Ah, é com base no CDI. Então, para você comparar se o seu investimento está bom ou não, você sempre vai estar olhando, né, para a remuneração do CDI. Tá? Então, quando a gente fala benchmark, é a referência que você vai estar utilizando para poder, então, estar vendo se aquele investimento que você está fazendo é bom ou não. Que às vezes você fala assim, ah, olha, o fundo de ações está rendendo, sei lá, 0,5% esse mês. Tá, mas como é que está o Ibovespa? Ah, o Ibovespa foi negativo. Ah, então seu fundo está bom. Ele ficou acima do benchmark, que é Ibovespa, tá? Ou então, se for uma coisa mais específica, fala, olha, o fundo de investimento que eu tenho, o benchmark dele são small caps, são pequenas empresas, tá? Então, peraí, vamos concentrar só nas small caps. Vamos ver como é que elas estão remunerando, como é que está a evolução dessas ações, e aí a gente compara com aquele investimento que nós fizemos. Então, o benchmark é sempre uma referência de remuneração, tá? Professor, Fala. só te falar uma coisinha. A parte de governança em RPPS engloba toda a estrutura do RPPS. É Sim, isso. Parte de benefícios, parte de investimentos, parte de os pagamentos de aposentadoria, desde o início, né? Um sim, atendimento na hora que vem uma pessoa lá para saber, quanto tempo falta para me aposentar, aí a iniciação do processo da aposentadoria, todo o procedimento relacionado ao RPPS, né? Então, sim. assim, a governança, a matéria em si, ela engloba toda essa parte. É isso, né? Em Toda tese, a sim, isso. estrutura do RPPS, Sim, né? Então, assim, que nem eu acho que o foco principal aí, que eu acho que nem quando o Tribunal de Contas vem, né? Ele vem assim com 80% questionando a gente sobre investimento, né? Tudo é sim, investimento, porque é um dinheiro que, né, que a gente tem que justificar onde está investido, como que toda a estrutura, o credenciamento, que nem o senhor falou de alguns investimentos aí, só vou falar uma coisinha rápida. Nós investimos num fundo de, como que fala? De cemitério. Na época da pandemia, Hum, aplicamos 4 milhões nele. Sabe quanto que nós temos hoje? ah, Era para ter rendido muito, porque foi em época de pandemia, cemitério. A gente está com 600 mil reais nele. Você acredita? Então tivemos uma perda assim significativa muito e grande. não Então, pode resgatar. como que você resgata? Como que Então, a tipo gente assim, vai confirmar esse? A gente vai assumir a perda. assumir a perda, entende? Então, assim, é uma situação muito complicada. Deveria ter, né? Na época, a gente tinha até, lembra que eu falei para o senhor, a gente tinha assessoria da Crédito e Mercado na época, quando nós colocamos o dinheiro lá, né? Sim. E aquilo, eles falavam, não, vai chegar uma hora, ele tá assim, porque é aquilo, né? Faz assim, né? Eles falam assim, ó, não, ele tá aqui, É ó, a curva mas J. depois ele começa Aham. a subir. Não, a gente não viu subir em nenhum momento, e a gente parece que assim, cada vez que passa, a gente vai perdendo, perdendo, perdendo. Eu falei, vai zerar. E eu, assim, eu fiz parte do comitê de investimento, assim, por alguns meses. E por eu não ter assim tanto conhecimento na área, eu achei melhor eu sair. Então eu cuido da parte contábil lá, só que eu vejo tudo, né? Os extratos que Claro. chega todo mês, você Tudo tem passa que na contabilidade. contabilizar. Exatamente. Então, assim, eu fico revoltada de ver que o dinheiro foi embora, né? Foi embora e dificilmente, eu acho que não volta mais. Então, como que a gente assume uma perda dessa, né? Então, aí o tribunal vai vir igual um louco em cima da gente. Então, aí a gente deixa lá. Aí ele fala, mas por que que tá lá? Entende? Então, assim, se a gente assume lá a perda lá, Então, registra a perda, eu já vou até falar uma outra coisa para vocês ficarem atentos. Na política de investimento,
tem que ter lá um dos itens que fala sobre critérios de segurança. Então, até que ponto vocês toleram perdas, né? Então, tem alguns RPPs que falam assim, se cair até 20%, né, perder até 20% do valor investido, então, o que você tem que fazer? Você tem que acionar, no caso, comitê, conselho, tudo registrado em ata, para ver o que vai fazer. Então, assim, vocês estão fazendo isso? Vocês estão registrando? Então, Olha, perdeu 10%, tudo bem. Perdeu 20%, opa, 20 é o limite. Então tem que acionar. Fala, comitê, perdeu 20%. E aí, o que nós vamos fazer? Vai resgatar e assumir a perda? Vai verificar o que está acontecendo? Vai, sei lá, né? Alguma coisa tem que ser uhum, feita. E tem que é, registrar em ata. Porque senão o tribunal vem pegar no pé. E depois o que vai é, acontecer? Recai sobre o gestor, sobre o dirigente do RPPS. Se não for agora, sim, vai ser depois. sim, com O, certeza, o com Daniel, certeza. em Oi, cima do que a Ieda está falando, eu ia te perguntar o quem seguinte: está falando? O Alce. Tá, pode Alce, falar. há Isso. alguma responsabilização? Sim, claro. Porque se é que nem eu falei, se todos os procedimentos foram seguidos, né? Tudo que é recomendado foi seguido, então significa que o investimento em si não era bom. Mas assim, o administrador do fundo estava ok, o gestor estava ok, o custodiante estava ok, estava tudo ok, né? Só que o fundo em si não era um fundo bom. Então, aí, se você fez todos os procedimentos de credenciamento, de cadastramento, tudo bonitinho lá, e mesmo assim o fundo não está dando a rentabilidade, aí você tem que olhar a política de investimento. Lá diz qual é a tolerância de perdas que vocês assumem, né? Então, olha, caiu 20%, você tem que tomar uma providência. Que providência foi tomada? Então, se acontecer ou teve falha lá no começo, antes de fazer o investimento, né? Não foi seguido algum dos critérios lá de segurança, ou então, quando começou a bater lá na trave de segurança, lá no percentual de perdas, e não foi feito nada, eles vão cair em cima do gestor, o gestor do RPPS. E ele vai ter que assumir a bucha. E olha que nós já tivemos um caso em Taboão, do antigo gestor, do fundador praticamente do RPPS, né? Que ele passou, vamos dizer assim, ele passou dificuldades para poder se defender de um fundo, né? Que eu acredito que não era a culpa dele, né? Mas para ele poder provar que não houve má fé, que não houve, né, nada de errado, e tal. E ele foi até, mas foi do quê? Um processo que levou acho que uns 5 anos para poder desenrolar. Então, assim, dá muita dor Quer de dizer, é cabeça. um processo administrativo, né? É um É, processo administrativo, né, Daniel, ou não é? na verdade, assim, é mais além do que administrativo, porque passa para judicial, porque quando a pessoa não precisa estar mais no RPPS, ele já estava aposentado até. Ele era um servidor de carreira que exerceu a presidência lá, no caso, a superintendência, e depois se aposentou. Ele teve que responder judicialmente. Então, é isso que a gente sempre alerta, né? Tem que tomar bastante cuidado. Né? Porque o que que acontece, né? Vem o Tribunal de Contas, aponta a gente. Isso, Aí chega o ano que vem, ele aponta de novo. Então, assim, isso vai virando uma rescindente, né? isso. Vai para o Ministério Público, vai até para a Receita Federal, vai para a Vai, Polícia Federal. vai. Dependendo do caso, Então, vai. envolve bastante coisa aí, porque é um dinheiro público, né? Então, assim, Para a você gente ter não uma pode. noção da loucura que é isso aí, eu não era ainda diretor do Tá Bom Prev, né? Eu estava no comitê de investimentos na época, né? E foi passado para nós assim, olha, foi feito um investimento num fundo, só que nós estamos reavaliando aqui, era melhor a gente resgatar esse investimento. Ah, daí nós analisamos tudo. Aí eu ainda perguntei, mas por que, né? Não pode resgatar? Aí tinha aquela questão. Se você resgatasse para receber imediatamente, você pagava uma multa de 30% do valor investido. Então você tinha que esperar um prazo. Aí você fala, mas que prazo era esse? 1.461 dias. Eu falei, mas ninguém viu isso quando investiu?
o bendito do valor, né? Porque era o primeiro comitê de investimento. Então, foi feito investimento antes do comitê ser criado, e aí, quando o comitê apareceu, jogaram a bucha para nós, né? Aí nós discutimos bastante, debatemos. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos pedir o resgate. Pedimos. Passou o tempo, eu acabei assumindo a direção do Tá Bom Prev, né? Eu era o diretor de administrativo financeiro. Aí o superintendente falou: ó, você lembra daquela vez que você estava no comitê? Lembro. Ó, vai vencer esse ano. Aí nós ficamos lá. Quando chegou no mês, a gente falou: olha, esse mês aqui vence, tal, assim, 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 tá. Vocês têm que pagar. O cara do fundo falou: não, vocês não pediram resgate? Como não pedimos resgate? Aí tivemos que pegar o ofício protocolado, tudo, né? Mostramos tudo para ele e falamos: ó, ou vocês pagam o valor, ou nós vamos no Ministério da Previdência, vamos na Polícia Federal, vamos em qualquer lugar, mas vocês têm que pagar. Aí, quando chegou na data, ele: não, tudo bem, então, pagaram, certo? 15 dias depois, o fundo fechou para novos investimentos e para resgates. E aí o que aconteceu? Nossa. Tinha algum problema lá com não sei quem do fundo lá, que foi parar naquelas bagunceiras lá da polícia lá, né? Aí vieram perguntar para nós: vocês tiveram qual informação para resgatar esse fundo? Não tivemos informação nenhuma. Aí nós fomos mostrar, falar: ó, o pedido foi feito bem lá atrás, de resgate, e venceu agora. E nós recebemos. Só isso. Não fizemos nada ilícito, né? Porque eles acharam que nós tivemos informação privilegiada para resgatar antes de acontecer toda essa bagunça no fundo, né? E nós temos que provar que não, que nós não tivemos. Olha que absurdo. Você tem que provar a inocência. E se fecha, não pode fazer nada mais. Não pode. Aí entra judicial, aí tem que aguardar todo o processo. Nós temos uns fundos assim que tá dando uma dor de cabeça danada. Não se Não preocupe tem o que que não são fazer. só vocês, não, viu? Não tem o que fazer, Então, mas isso infelizmente. não é exclusividade de vocês, não. Tá Bom Prev também tem. É, né? É. Tá, São fundos mas bem antigos que estão dando dor de cabeça. é verdade. Mas tá bom. Tá bom? Gente, se não tem mais nenhuma dúvida, eu só tenho a agradecer e lembrar vocês, então, de fazer a prova tranquilamente, dia 2, todo mundo tirar uma boa nota, e quem ainda não entregou os trabalhos, por favor, entregue. Quem não respondeu os fóruns, por favor, responda antes que acabe a data, tá? Então, até o dia 6, tá tudo bonitinho lá para vocês fazerem. Beleza? Ó, professora, a pergunta que não quer calar, a prova não terá pegadinhas, né? Não, eu não faço Ah, que isso. bom, Pode ficar que tranquilo. bom. Tá bom, É tranquila a prova, pode fazer sem susto, tá tá bom? bom, Então, obrigado e até lá. tá bom. Boa Boa noite, noite a todas. Boa bom Tchau, noite. tchau. Boa descanso, noite, Boa noite, bom obrigada. mestre. feriado. Igual boa Páscoa para todo mundo. Ah, Igualmente. igualmente.